Canetas emagrecedoras. Você provavelmente já ouviu falar sobre elas ou conhece alguém que usou, ou até mesmo talvez você já usou alguma delas, como Ozempic, Mounjaro, Wegovy, tem vários nomes diferentes. E elas ficaram famosas justamente por essa expressão, canetas emagrecedoras. E se eu te disser que na realidade elas não são canetas emagrecedoras, elas não foram criadas para isso, e muitas pessoas por aí têm utilizado elas da maneira errada, inclusive essa é uma das razões que hoje é necessária receita médica para sequer comprar alguma dessas canetas. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre como funcionam essas canetas que ficaram famosas por serem emagrecedoras, mas que na realidade elas não emagrecem, quais são os perigos dessas canetas e por que hoje precisa de receita médica para comprar uma delas, fica nesse vídeo que você vai entender. Meu nome é Gustavo Borchardt, eu sou médico e essa é uma área que eu tive muito interesse ao longo de toda a minha formação, justamente porque acaba entrando em contato com uma doença que eu estudei muito, que é o diabetes. Isso porque essas canetas, elas não foram criadas especificamente nem para pensar em perda de peso, porque como eu tô falando desde o início aqui, elas não são emagrecedoras. Na realidade, elas surgiram como uma maneira para tratar essa doença, o diabetes, porque no diabetes nós temos um problema que aumenta o açúcar no sangue, a glicose no sangue, porque nós temos um hormônio que não está mais conseguindo agir, que é a insulina, que é produzida pelo pâncreas, e aí, através de uma observação de uma coisa da vida real, perceberam que o nosso corpo tinha alguns outros hormônios, e isso veio através da cirurgia bariátrica, que é aquela cirurgia que é feita para a obesidade, porque começaram a fazer essa cirurgia pensando em reduzir o tamanho do estômago e do intestino para que as pessoas comessem menos, e elas comendo menos, elas acabariam emagrecendo, além do fato que tirando um pedaço do intestino reduziria o quanto teria de absorção dos alimentos. Só que aí, quando começaram a fazer isso, viram que não era só uma questão da quantidade de comida que a pessoa tinha dentro do estômago, e também não era só uma questão da quantidade de comida que era absorvida no intestino. As pessoas, depois que faziam essa cirurgia, elas sentiam menos fome, justamente porque alterava o funcionamento do intestino e alguns hormônios que eram criados ali, como o GLP-1, o GIP e DPP-4. Tanto que tiveram pessoas que fizeram essa cirurgia bariátrica só como uma maneira de fazer um tratamento para o diabetes. Porque no caso, para o diabetes, além de alterar essa questão da fome, melhora o funcionamento daquele hormônio da insulina. Então essas canetas acabaram sendo testadas como tratamento para diabetes e elas são muito boas para isso, só que aí perceberam que as pessoas que usam elas acabam perdendo peso. E eu sei que nessa hora que você escuta isso, você pensa, tá, mas você falou no vídeo que elas não emagrecem, ou seja, você está me enganando, esse vídeo foi só um clickbait, e não é mentira, elas não emagrecem. E aí a gente tem que entender um pouco mais sobre o que seria emagrecer. E tudo bem, até existe uma questão de nutricionistas que falam que emagrecer seria apenas perder gordura, ou seja, se você perdesse músculo nem seria emagrecer em si. Mas vamos levar o pé da letra, tá? O pé da letra, perder peso. Vamos falar em perder peso. Para você perder peso no corpo, você tem que queimar energia, ou seja, você vai ter que comer menos do que você gasta de energia no dia a dia. O seu corpo vai usar o que tem no corpo como energia e vai perder peso. Se essa caneta fosse apenas emagrecedora, significa que ela daria um jeito de destruir esse peso, ela queimaria essa gordura ou ela queimaria energia, mas ela não consegue fazer isso. E isso é uma informação muito importante porque muitas pessoas escutam a expressão caneta emagrecedora e acham que você vai comprar ela, botar no corpo e ela simplesmente vai fazer a pessoa emagrecer. Quando nós temos uma pessoa que tem a doença, o diabetes, ela tem vários efeitos no corpo. Ela pode até ajudar esse hormônio que a insulina age, mas se a gente pega uma pessoa que não tem diabetes, uma pessoa que não vai ter uma mudança em relação a esse hormônio, o principal efeito dela vai ser, de uma certa forma, falar para o nosso corpo que a gente acabou de comer. E olha que interessante, ela é uma substância que é liberada pelo intestino, principalmente depois que a pessoa come. Aí o intestino libera esse hormônio para que mostre para o nosso corpo que você acabou de comer. Se você acabou de comer, o seu intestino vai dizer para o corpo que não precisa sentir mais fome e vai reajustar algumas coisas que estão acontecendo ali. Então toda vez que você for fazendo essa injeção dessa caneta, você vai achar que acabou de comer e vai acabar sentindo
sentindo menos fome. Só que aqui tem a principal armadilha e o principal problema. Toda vez que a gente pensa em perder peso, ou até levando nessa definição dos nutricionistas de emagrecer, nós estamos pensando em tentar perder gordura corporal, porque essa gordura, principalmente em excesso e na região da barriga, ela tem efeitos negativos para a nossa saúde. Só que no momento que você deixa de comer, no momento que você não está se alimentando e perde essa energia, dependendo do que você faça, você não vai perder só gordura. Você pode perder muito músculo, ligamento, osso, todo o seu corpo vai sendo utilizado. Ou seja, não significa que se você deixar de comer, você vai perder apenas gordura. Aqui entra um detalhe muito importante. No momento que você começa a comer menos, você vai ter que organizar certinho o que você está comendo ao longo do dia, nos horários do dia, e além disso, é muito importante fazer exercício físico. E fazer exercício físico aqui é justamente para o seu corpo perceber que essa musculatura é importante, que você precisa dessa musculatura para ele não usar essa musculatura como energia. Porque pode acontecer, e não apenas pode acontecer, mas tem acontecido muito, das pessoas usarem essa caneta, nem sabem direito o que ela faz, acabam comendo bem menos, não fazem exercício, perdem bastante peso, só que não perdem só gordura, acabam perdendo muito músculo. E a pessoa fica super animada, fica super feliz porque vê que tá reduzindo o tamanho, mas ela tá perdendo músculo, e perder músculo não é uma coisa saudável para a maior parte das pessoas, porque no fim das contas a nossa musculatura é muito importante tanto para nossa movimentação e também para a saúde. Por isso que nós temos até algumas pessoas que, mesmo quando são um pouco obesas, têm um pouco mais de peso, se elas têm mais músculo e elas fazem exercícios, elas são saudáveis. Aí imagina, a pessoa vai lá, começa a perder um monte de músculo, continua com a gordura, e ainda tem outro detalhe muito importante aqui. Muitas pessoas acabam usando essas canetas e comem muito mal. Elas acabam ficando sem fome a maior parte do dia, e aí naquele momento que tem fome, vai lá e come qualquer coisa. Eu já vi casos de pessoas que no momento que sentiam fome, comiam só doce, fritura, não tinham boas refeições. E aí a gente tem que lembrar que o nosso corpo ainda tá agindo do jeito normal no restante. Isso significa que a gente vai pegando hábitos e ele vai tendo adaptações. Então, se você pega uma pessoa normal que tá ganhando peso, por exemplo, o corpo vai se acostumando a ganhar peso e ele vai se acostumando com os hábitos. Agora, imagina só, a pessoa compra uma dessas canetas, começa a usar, não tá fazendo exercício, começa a perder músculo, fica comendo mal, comendo doce tudo que é hora. O corpo vai se acostumando com aquilo ali, pode até criar mais gordura, porque muitas vezes aquele doce, aquela fritura tem tanta caloria que mesmo assim a pessoa tá comendo mais do que deveria. Depois a pessoa para esse remédio e é uma receita pro desastre, porque ela perdeu músculo, pode ter ganhado mais gordura e se acostumou a comer mal. E ainda tem o fato que elas têm sim algumas complicações, elas podem ter algumas complicações de saúde que não são tão simples assim. É muito importante para quem não entendeu isso até agora, que elas não são só canetas emagrecedoras, elas são canetas que vão ter um efeito no nosso apetite, ou seja, você pode sentir menos fome. Não funciona bem para todas as pessoas, porque nós temos casos de pessoas que têm muita fome por ansiedade, depressão e outros mecanismos que essas canetas não bloqueiam totalmente. Então você vai ver muita gente por aí que tentou usar elas e mesmo assim não perdeu peso, justamente porque continuou comendo muito, porque não teve esse efeito. Só que o mais perigoso aqui é a pessoa não fazer exercício físico, comer mal e no fim das contas perder peso, ficar super animada e no fim das contas acabou perdendo músculo. Por isso que hoje precisa de acompanhamento médico e principalmente acompanhamento com nutricionista e alguém para fazer exercício físico. E você, já tinha ouvido falar sobre essas canetas emagrecedoras e sabia que elas não eram simplesmente emagrecedoras e que elas têm os seus perigos? Conhece alguém que já usou? Teve uma boa resposta? Não teve? Fez acompanhamento com médico e nutricionista? Deixem nos comentários, e se tiver alguma dúvida sobre esse assunto, pode deixar aí que eu respondo depois. E até a próxima.